Fala pessoal, beleza? O objetivo do vídeo de hoje é falar do primeiro bot que está chegando aí há 3 meses. Na verdade, não exatamente 3 meses, né? Tá fazendo hoje 90 dias, que é o bot de Under 0,5 HT. E eu achei que depois de 90 dias teria um vídeo maravilhoso para fazer de recomendação desse bot, mas infelizmente isso não aconteceu. E acho que de alguma maneira esse bot demonstra o desafio que a gente tem pela frente para trabalhar e para ser lucrativo com isso, porque é muito interessante o que aconteceu. Então vamos começar aqui a olhar a partir do bot que deu origem a todos os outros, que é esse aqui de cima. A data dele de início é 20 de novembro. Então, de onde nasceu esse bot aqui? Quem acompanha o canal há mais tempo deve lembrar. Eu tentei fazer um bot de over HT e o bot era tão ruim, mas era tão ruim, mas tão ruim que imediatamente eu entendi que havia valor em fazer o under HT, né? Então eu virei esse bot ao contrário, né? E comecei a deixar ele rodar e trabalhar então, né? Então, desde lá o dia 20 de novembro, você vê que o bot vai crescendo, né? E volta a zero, né? Depois ele vai um bom período ali subindo, subindo, subindo e volta a zero de novo. Depois ele novamente, né, pega um período excelente, fica muito tempo lá em cima, né? Olha aqui. Esse momento aqui que ele chega a zero foi quando eu fiz uma alteração na qual eu comecei a tirar algumas ligas, tirei aqui o campeonato italiano Série A e alguma outra liga que eu não me lembro agora. Então ele sobe, 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 vai, vai. Chega num pico aqui, e esse pico aqui é de aproximadamente R$ 50 de lucro. E depois desse pico ele começa a descer, né, uma descida acentuada. Chega aqui a menos 14 ou R$ 16. Agora retorna e fica aqui trocando dinheiro próximo do zero, né? Então, depois de 90 dias, nós temos aqui R$ 2,34 de lucro, ou 117% de lucro. Eu pensei que o lucro que a gente iria conseguir com essa estratégia aqui seria de aproximadamente 500% ao mês. 500% da stake aqui de R$ 2, né? E não chegou nem perto disso, né? Era para ter agora, nesse momento, 1.500%, e ele estava com 1.500% aqui, chegou a 1.200% aqui e depois desceu aqui dessa forma acentuada. Então o que a gente vai tirar disso aí? O bot funcionou ou o bot não funcionou? Bom, claramente ele não funcionou, né? Porque o que a gente fez foi trocar dinheiro com o mercado. Então se alguém quer um bot para ganhar a comissão da Betfair, né? Porque um bot que trabalha em 0 a 0 sempre ele é um bom bot para a gente volumar dinheiro na Betfair e acabar então diminuindo aquele 6% de comissão, né? Mas eu não trabalho, né, quando eu estou pensando num bot com essa ideia, né, de fazer um bot para ficar no 0 a 0 e ganhar comissão, mas é uma ideia aí, né? Então, esse bot recebeu outras variações que trabalharam um certo tempo também. E em todos os bots tem uma coisa só que se sustenta e que liga os três bots na lucratividade, que é a odd 1,61, a odd 1,80. Depois eu vou mostrar ali os outros dois e você vai ver que em todos eles a odd 1,61 a 1,80 é a odd que segura o bot, né, onde ele tem lucratividade. Eu fiz um estudo com um amigo do canal aí que está desenvolvendo uma ferramenta para interpretar esses resultados e a gente tinha chegado a uma conclusão de que a entrada do bot a partir da odd 1,67, 1,68 era uma entrada lucrativa. Mas aí a gente fez esse bot, foi bem no meio dessa bad run aqui que a gente fez esse bot
nada sobreviveu a essa bad run aqui, né? E eu acabei desistindo, talvez tenha desistido rápido demais desse bot que entrava aí a partir da odd 1,67. Mas, né, fica claro aqui que a odd posterior aí, né, 1,81 a 2 e 2,02 a 2,20 também não são odds muito interessantes não, né? A gente vê aqui que depois desses 3 meses são odds que deram um lucro que não está nem perto do que a gente queria, e aqui a gente tem um lucro aproximado do que a gente queria, né? De 1.000 aqui e aqui dá 1.100%, né? E aí é importante olhar aqui também a questão das ligas lucrativas e das ligas que deram prejuízo, né? Terceira divisão da Alemanha em primeiro lugar. Antes era a segunda divisão da Holanda, que agora está aqui em segundo lugar, em terceiro lugar, né? Copa da Turquia, League One da Escócia, FA Cup feminina e a UEFA Champions League, que tinha já 2 greens de quando estava acontecendo ainda sem o mata-mata, né? E acho que deu mais 2 aí essa semana, nos jogos dessa semana. E as menos lucrativas, Itália Série A, que eu já tinha falado, né? Stars League do Catar, primeira divisão da Bélgica, a Bundesliga. Essa Copa da Holanda aqui, eu não sei nem se dá para considerar, né? Teve 4 entradas, 4 heads, mas foi um evento, assim, um lapso que ocorreu num dia, depois eu nunca mais vi essa Copa aparecendo. E os piores resultados, né, que vão ligar todos os bots, são desse sub-23 aqui da Inglaterra, que é essa Professional Development, Premier League 2 Divisão 2, Premier League 2 Divisão 1. E aí tem a Croácia também, a França, Superliga da Turquia, são aqui os piores. Esse sub-23 aqui da Inglaterra, a quantidade de gols HT, se eu não me engano, assim, na liga no geral, é de 85% ou 83%, não sei. É uma liga que é impossível deixar para trabalhar aqui, não tem como ser lucrativo com ela. Então, esse aqui é o bot que tem 90 dias, né? Dá para entender algumas coisas desse resultado, mas não dá para dizer que o projeto deu certo. Não tem como fazer isso, né? É frustrante, né? Deixar isso aí 3 meses rodando, criando esperança em cima disso e perceber que a coisa desandou completamente, né? Mas aí eu tenho uma teoria de por que isso acontece com o bot. Então eu vou dar como exemplo para entender isso aqui o Manchester United. Vamos supor que a Premier League começa a temporada e o mercado confia que o Manchester United sempre vai ter mais de 2,5 gols nos jogos, ou que a chance dele ter mais de 2,5 gols é muito grande. Então, essa odd do over 2,5 vai começar sempre ali 1,80 ou abaixo de 1,80. Só que aí o que vai acontecer? Esses primeiros jogos vão acontecer, 2, 3 jogos vão acontecer, o bot vai entrar e vai trabalhar nesses jogos. E a gente vai ter green porque o Manchester United não fez os gols, né, no primeiro tempo e a gente acabou tendo um green então, né, e ele não tomou gol também. Só que aí, conforme chega o quarto e o quinto jogo, o que acontece? Como em 3 jogos o Manchester United não marcou, o mercado começa a rebaixar essa previsão. Quando ele começa a rebaixar essa previsão, no jogo 4 e 5 do Manchester United, que a gente provavelmente teria um green, né, que ele não iria fazer o gol, o bot já não vai entrar. Ele já não vai encontrar esse jogo porque a expectativa do gol já foi ali rebaixada e também no tempo de entrada do bot a odd vai estar muito menor do que ela estaria. E aí a gente vai perder aí talvez aí uns 3, 4 greens, né? Aí daqui a pouco o Manchester United se acerta, começa a fazer um monte de gol no primeiro tempo, né, no HT. Aí a odd começa a subir de novo, a odd do 2,5. E quando chega lá para a 10ª rodada, o que acontece? Aí o mercado já tem uma boa confiança nesse over 2,5, a odd começa a 1,80. Só que o Manchester United está numa boa fase quando isso acontece, e aí o bot começa a entrar e o Manchester United começa então a fazer gol em todos os jogos.
Esse é só um exemplo do que eu acho que acontece aqui com esse bot, né? Eu acho que a tendência dos times que nos deram sempre o green é sempre a desaparecer do radar do bot. Então eu acho que é por isso que ele vai crescendo, né? Ele vai subindo e de repente ele entra numa queda acentuada, né? É porque aqueles times que começaram a dar o green, né, nas ligas específicas, eles começam a sair e o bot começa a entrar só nos jogos onde a probabilidade do red é maior. Isso acontece porque é normal, é um ajuste do mercado, né? Então eu tenho tentado pensar como resolver isso, né? Qual que é o caminho para fugir, digamos assim, dessa situação e de como ela se coloca, né? Não sei. Se alguém tiver alguma ideia sobre como resolver isso aí, eu tô todo ao ouvidos, viu? Então, depois que o bot foi criado e que eu observei muitas coisas, começaram a aparecer as outras ideias. E aí apareceu também aquela ideia do vídeo que eu lancei, que era o desafio do canal. De fato, no fim das contas, o bot que eu fiz e que eu lancei o desafio do canal, que seria o meu bot, né, para o desafio, ele manteve a mesma situação, né, ele se manteve da mesma maneira, trocando dinheiro, né, o meu em específico não está em red, né, só que quem fez ali a partir do dia 20, que foi o dia 20 de janeiro, esse bot, com certeza está em bastante red aí, né? Num red de R$ 26. Ou não, né? A pessoa deve ter características diferentes que colocou no bot, talvez está em green, não sei, né? Se tiver, compartilhe, pelo amor de Deus aí, né? Mas, de maneira geral, desde que esse bot aqui, que é o bot do desafio, começou a rodar, ele segue a mesma tendência. Tem uma subida muito grande. Aqui, nesse ponto, ele tem R$ 68 de lucro, eu me lembro muito bem. E depois a descida, descida, descida. Fica aqui no negativo e depois volta para o positivo, trocando dinheiro, né? Então ele tem um pouquinho mais aí, R$ 6,35 ou 318% sobre a stake de trabalho dele, o que não é, infelizmente, significativo aí pra gente dizer que ele foi melhor, porque ele trabalhou um tempo muito menor. Ele começa a trabalhar ali no dia 12 do 1, então ele tem um pouco mais de um mês. E aqui nas ligas menos lucrativas a gente vai ver de novo, né? Premier League 2, o Sub-23 e demais aí que a gente já está acostumado. E como eu falei, né? Falei lá no quando mostrava o outro bot que a odd 1,61 a 1,80 é a odd que se segura, é a odd que se sustenta. E aqui se sustenta bem, né, com R$ 55 de lucro. Essa aqui é a outra tentativa que começa a rodar aí a partir do dia 25 do 1, que é a exclusão de times específicos. Eu fiz um apanhado da maioria das ligas que aparecem aqui no bot e retirei todas as equipes com a maior probabilidade de over HT. O resultado é esse aí, né? É péssimo, né? Só que tinha aqui ainda, né, esse sub-23 que eu não percebia o perigo dele, né, a tempo. E aí, em uma semana, se eu não me engano, ele deu todo esse resultado péssimo aqui que tem, né? E da Premier League 2 também, que também é sub-23, né? Então, a Premier League, né? Então, esse sub-23 aqui da Inglaterra, nesse bot aqui sozinho, ele é responsável por R$ 26 de prejuízo. Então, desses R$ 23 aqui, né, mais do que o prejuízo todo, só esse sub-23 da Inglaterra já é aí o responsável por ele, né? E aqui a gente tem novamente o que? A odd 1,61 a 1,80 como a única odd lucrativa, né?
que eu vou fazer agora, né? São 3 meses, eu vou desistir do bot? Não, ainda não. Não acho que seja ainda o momento de desistir, porque é inegável que esse bot consegue trocar dinheiro com o mercado. Isso é inegável. E um bot que consegue trocar dinheiro com o mercado, com ajustes, possivelmente, dá para imaginar, né, que ele possa então começar a retirar valor. O que falta aqui para a gente, eu imagino, é a capacidade de retirar valor. Né? Ele consegue ficar no 0 a 0, ele consegue, né, pegar então sempre uma situação justa, né, no apanhado de tudo que ele faz, ele consegue estar sempre mais ou menos justos, né, sempre surfando nessa onda de ajustes do mercado e consegue nem ganhar e nem perder dinheiro. Né? Então o bot que eu fiz para trabalhar agora, né, que vai ficar aí trabalhando junto com os outros nesses 3 meses, é, né, então, para entrar 17 a 24, que é o período mais lucrativo do bot principal, que é o bot que já tem aí 630 entradas quase, e vai trabalhar também na odd de 1,61 a 1,80. Então, nós temos aí mais 3 meses para ou desistir de uma vez por todas, ou encontrar talvez aqui a proporção perfeita para poder trabalhar e para poder ganhar dinheiro com esse bot de alguma forma consistente, né? É muito interessante, né? Eu não sei quem assistiu aquele vídeo do Netuno fazendo um alerta pra gente sobre esse aumento de stake, mas o bot do Netuno, que o Netuno estava animado com ele, que ele usa como exemplo no vídeo, tava chegando na faixa dos 3 meses também, né? Isso é muito interessante, né? De alguma maneira, essa faixa aí dos 3 meses, ela é a prova de fogo mesmo do bot. E o bot do Netuno naquele vídeo, ele fez exatamente. Quer dizer, não, o dele foi muito melhor, né? Porque o dele subiu numa linha. Ele subiu ali num gráfico, né, muito melhor do que o meu. Ele não chegou a fazer esses retornos ao zero, né? O meu fez esses retornos ao zero, subiu bastante e voltou, e voltou, e voltou. Então é interessante pensar a evolução que já deu para passar na concepção, na cabeça, assim, sobre o que é o bot e o que é o trabalho com os bots, só de perceber esse processo, né? Porque lá no início, quando eu comecei a fazer os vídeos sobre o bot estava trabalhando uma semana e eu estava achando que ele já tinha potencial, porque ele tinha tido ali uns greens e eu achava que isso já demonstrava que existia ali, então, alguma possibilidade do bot funcionar. E agora, olha o que esse bot mostra pra gente, né, depois desses 3 meses, né? Então fica aqui muito claro para mim que a gente está ainda na infância dos bots. A gente ainda está aprendendo a trabalhar com isso, ainda está aprendendo a entender como isso funciona e para quem quer ganhar dinheiro com isso aqui, eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente ainda. Né? Eu estou vendo pelo menos o meu caminho como ainda muito longo. Então, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa começou a usar os bots e de repente no assunto assim me chegou a percepção de que a pessoa não sabia o que era trade, não sabia o que era Betfair direito assim. E quando eu percebi isso, eu falei, cara, a minha preocupação é assim, no sentido emocional, né? Não ter essa. A gente passa por isso aqui, né? Ou eu passo, porque eu tenho uma vivência no mercado, né? Operando manualmente. Eu sei mais ou menos como as coisas funcionam, né? O dinheiro que eu perco aqui nos bots, ele não é nada perto do dinheiro que eu utilizo no mercado, né? Quando eu estou fazendo meus limites, quando eu estou fazendo lá os meus unders, o meu vovô no under também, esse dinheiro que a gente coloca aqui de uma stake de R$ 2 não é nada, né? Então, isso aqui para mim é uma espécie de uma brincadeira. A gente tem sempre uma esperança, né, de pô, vai dar certo. Mas se isso aqui não der certo, nada, né? O que eu vou fazer? Eu vou parar de pagar a mensalidade, vou parar de usar o programa e vou continuar meu trade normalmente, né? Então, para quem não entende nada de mercado, né? Eu acho que essas pessoas correm um risco muito grande de
colocar em cima desses bots aqui uma esperança que não é verdadeira, né? E o meu conselho, então, para quem não entende nada de Betfair, para quem não entende nada de trade, é nunca aumente a sua stake. A não ser que o seu bot tenha 6 meses aí pelo menos, e você entendeu nesses 6 meses que sim, o bot é lucrativo, que dá para trabalhar com ele. Fora isso, nem tente, nem pense nisso. Então a conclusão final aí sobre o bot de under 0,5 HT é conclusão nenhuma. A conclusão é que a gente precisa trabalhar muito ainda e precisa ainda perceber esses cenários do lucro, da flutuação do mercado, e está ficando muito claro que não vai ser fácil, que não vai ser simples assim. Então, esse é o meu primeiro bot que chega a 3 meses, só que tem outro bot que está chegando aí a 3 meses, que é o bot de lei 0 a 1, né? A gente vai fazer aí um vídeo sobre ele próximo aí ao dia 29, que é quando ele vai estar completando também 90 dias. E aqui a gente tem um cenário um pouco mais animador. É a partir aqui do dia 29 de novembro. E aqui, né, a gente percebe que ainda tem algumas coisas talvez para acertar, ou talvez não, né? Talvez isso aqui seja só a flutuação normal do bot. Mas aqui, né, aqui a gente está segurando então um lucro de 387%, que é um lucro maior do que a minha previsão. A minha previsão sobre esse bot aqui, a minha previsão real, é que ele lucraria aí, em média 5% ao mês. Então, ter aqui 387% de lucro é um sinal muito interessante, né, de uma possibilidade aí. Quer dizer, ele já superou a minha expectativa assim de maneira absurda, né? Não tem nem o que pensar sobre isso, né? E ele demonstra aqui nos resultados também algumas coisas que a gente vai tentar acertar e tentar discutir aí no próximo vídeo. Mas então, hoje era para falar do bot só de under, né? E daí a uns dias a gente fala sobre o bot de lei 0 a 1. Então, é isso aí, pessoal. Beleza? Na próxima a gente se encontra aí para falar do bot lei 0 a 1. Eu espero que esse vídeo tenha servido de alerta e de informação ao mesmo tempo sobre bots, sobre o que é trabalhar com bots, né? Não significa que todo mundo tem esse resultado aqui meu, né? Só que o canal cresceu bastante, bastante gente acompanha, e eu acho que esse bot de Under HT é um bom exemplo de algumas armadilhas que os bots colocam pra gente e da dificuldade e necessidade que a gente vai ter de trabalhar muito, né, para fazer com que isso aqui dê o lucro que a gente está procurando. Então é isso aí. Obrigado aí pelo apoio ao meu canal, né? Na descrição você encontra aí alguns links de supercotações da Betfair. Se você fizer a sua conta na Betfair, se você não tem a sua conta na Betfair e fizer a conta na Betfair usando aí o meu link, você vai me ajudar e ajudar o canal, beleza? Então, a gente se vê na próxima, né? Um abraço a todo mundo, tchau.